vamos falar sobre as diferentes raças que existem no mundo de Dragon Ball. Em Dragon Ball existem vários tipos de criaturas, muitas criaturas diferentes, mas várias dessas criaturas na verdade são humanos, são raças de humanos. Até alienígenas como Saiyajins na verdade são humanos. No original em japonês eles usam o termo Ningen, que significa humano ou pessoa. E eu vou falar sobre como Ningen é usado em Dragon Ball no original em japonês. Em Dragon Ball, grande parte da população se parece com animais. E para ficar ainda mais confuso, animais comuns, como a tartaruga do Mestre Kami, também falam. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. Vamos comparar uma outra série, One Piece. Em One Piece nós temos várias raças. Temos uma raça de gigantes, temos a raça da tribo do pescoço longo, mas nós temos raças como os tritões, os homens peixes e os minks. Essas raças assuem as características de outras espécies. No caso, o que interessa são os minks, porque os minks se parecem muito com personagens que nós temos em Dragon Ball. Vamos, por exemplo, com um Beppo. O Beppo parece um urso polar. Depois é revelado que o Beppo é na verdade um mink. Ele é uma raça de humano. Os minks são considerados uma raça porque pode se misturar com humanos comuns. Nós temos vários híbridos em One Piece, como uma mistura de gigante com homem-peixe. E os minks são um caso muito parecido com um caso de Dragon Ball. Personagens como o Long são na verdade uma raça de humano, o que é muito parecido com os minks de One Piece. A Daizenshu 4 classifica 3 tipos de terráqueos: tipo humano, tipo animal e tipo monstro. Apesar da distinção do tipo humano, parece que todos são humanos. A Daizenshu 7 se refere a todos eles como humanos. Eu presumo que o tipo humano é para fazer a distinção usando critérios do mundo real. Tipo humano são basicamente os humanos que têm a aparência de humanos no mundo real. Dentro do mundo de Dragon Ball, todos esses tipos ainda são humanos, mas é para ajudar o leitor a fazer a distinção entre os tipos. O tipo humano, obviamente, são o tipo comum, que simplesmente se parecem com humanos. Segundo a Daizenshu 4, os terráqueos tipo animal têm aparência de animais, mas podem falar, podem expressar emoções humanas e se comportam como humanos. A Daizenshu 4 coloca imagens do Oolong, do Puar, do Shu, que era um dos ajudantes do Pilaf, o coelho que transformava as outras pessoas em cenoura, e o rei do mundo, que é um cachorro. Já o tipo monstro é descrito como aquele que não se enquadra nos outros dois tipos. Não é nem tipo humano, nem tipo animal. Isso inclui os lutadores da vovó Uranai. Tinha um que parecia com um vampiro, um que parecia com um demônio, um que parecia com uma múmia, mas também inclui o Pilaf. Se alguém tinha uma dúvida porque o Pilaf tinha essa aparência, ele é um terráqueo do tipo monstro. E a Daizenshu 4 também faz a distinção entre o tipo animal e animais, e o tipo monstro e monstros. A Daizenshu lista como simples animais a tartaruga do Mestre Kami e o cachorrinho de estimação do Majin Buu. Já os monstros comuns, ou kaijus, incluem o Buyon, que era aquele monstro de gosma da Torre da Red Ribbon, e o Jiren, que o Goku enfrentou no primeiro torneio de artes marciais. O Jiren tinha uma aparência meio como de um dragão ou um pterodáctilo, mas surpreendentemente, o Jiren não é um tipo animal, não é sequer um animal, é classificado como um monstro. E essa distinção do que é um tipo animal e um tipo monstro, do que é um simples animal e um simples monstro, obviamente se deve à capacidade de reprodução. A Daizenshu 7 confirma: os terráqueos do tipo animal e os terráqueos do tipo monstro podem se reproduzir com os tipos humanos. O Oolong, obviamente, tinha interesse em humanas, e Pilaf também demonstrou interesse na Bulma. Então, são basicamente outras raças de humanos. O que diferencia uma espécie de outra espécie é a capacidade de reprodução. Como eles podem se reproduzir entre si, são a mesma espécie, são só raças de humanos. Temos outros exemplos que mostram como, dentro da história, eles são tratados como humanos. Por exemplo, em determinado momento, o Yantia diz que o Oolong é só uma criança. Mesmo no primeiro capítulo, um pterodáctilo tenta devorar a Bulma. Esse pterodáctilo, apesar de ser capaz de falar, apesar de usar ferramentas e amarrar o Goku em uma árvore, é só um animal. Ele tentou devorar a Bulma. Já no terceiro capítulo, o Goku e a Bulma encontram um homem-urso. Esse homem-urso era só um fora-da-lei que vivia nas montanhas. E ele queria devorar a tartaruga do Mestre Kami. Esse homem-urso era um terráqueo do tipo animal, ver a diferença com o pterodáctilo do primeiro capítulo. Você pode substituir esse homem-urso por um humano grandalhão qualquer.
Segundo Blazenshow, o tipo humano são 75% da população, o tipo animal, 17%, e o tipo monstro, 7%, sobrando 1% para misturas de raças. A Blazenshow 7 chega a comentar que a reprodução entre raças diferentes é mais difícil. Ela tenta usar isso para explicar por que o tipo animal, que era tão comum, que aparece em todo momento no mangá, mal aparece perto do final da história, com exceção do longo do Poar, que fazem parte do elenco principal. Isso se deve muito porque o mangá foi ficando mais sério. E o tipo animal era mais galhofa. Era algo que o Toriyama incluía muito no Dr. Slump, que é um mangá do Omega. Dragon Ball seguiu na mesma linha, no início seguia na mesma linha. Mas depois foi ficando mais sério. Já quando perguntado por Toriyama, ele também disse que ele pode simplesmente ter se esquecido de desenhar esse tipo de personagem. Conhecendo o Toriyama, era impossível. Mas alienígenas como, por exemplo, os Saiyajins, também são humanos, são uma raça de humanos. No original em japonês, quando Raditz apareceu pela primeira vez e explicou quem ele era, ele disse para o Goku que ele não é um humano do planeta Terra. E vários soldados do Freeza também se parecem simplesmente com humanos. Muitos seriam do tipo animal, mas como eu expliquei, também são raças de humanos. Então, no universo de Dragon Ball, simplesmente humanos também vivem em outros planetas. Por exemplo, o Rikun, das Forças Especiais Ginyu, parecia ser só um humano normal. Segundo o Capitão Ginyu, o motivo de existirem caras superpoderosos no universo, como as Forças Especiais Ginyu, é porque eles são mutantes. Ou seja, o poder de luta deles se deve a uma mutação. Mas um cara como o Rikun, ao que parece, era só um humano normal que existia fora do planeta Terra. A mesma coisa para os Saiyajins, eram só uma raça de humanos e viviam no planeta Vegeta. Saiyajins têm cauda e podem se transformar em macaco gigante quando vem a lua cheia. Mas para os padrões do mundo de Dragon Ball, não é algo tão estranho. O Mestre Kami enfrentou o Homem-Lobo, que é um lobisomem ao contrário, em uns torneios de artes marciais. Em determinado momento, o Oolong até se pergunta se o Goku não seria um alienígena, depois de ter visto o Goku se transformando em macaco gigante. O que é até engraçado, já que o Oolong parece com um porco e aprendeu magia de transformação. E existem vários outros exemplos dos Saiyajins serem chamados de humanos. O Vegeta disse que o poder de luta de um Saiyajin aumenta em 10 vezes quando eles viram um macaco gigante, comparado a quando eles são humanos. O número 17 disse que o Goku seria o mais forte entre os humanos, mesmo sabendo que o Goku era um Saiyajin. E isso levanta a pergunta: quais outros alienígenas também poderiam ser considerados raças diferentes de humanos? Por exemplo, o Zarbon e o Jazz são bem parecidos com humanos. Já o Dodoria, o Buta e o Burgo são bem estranhos. O Capitão Ginyu também se referiu a si mesmo como um humano. Ele disse que ele também era o tipo de humano que conseguia controlar seu poder de luta. O Capitão Ginyu tem aparência bem estranha, mas não é tão estranho comparado com humanos como Pilaf. Considerando que existem terráqueos do tipo animal ou do tipo monstro, o Ginyu não é nem de longe tão estranho assim. Em comparação, os Namekuseidins claramente não são humanos, são outra espécie. Os Namekuseidins não têm gênero, eles se reproduzem assexuadamente, que eles botam um ovo pela boca. Eles também só precisam beber água, não precisam comer. O Goku chegou a se referir ao Kami-sama como humano, quando ele disse que Piccolo e Kami-sama costumavam ser o mesmo humano. Contudo, o Goku não sabia que eles eram Namekuseidins. Já o Rei Piccolo não via si mesmo como um ser humano, mas isso é porque ele se considerava um demônio. Então, ao que parece, ter o título de um deus ou ser um demônio exclui que alguém seja considerado um humano. O Freeza é outro exemplo que parece ser de outra espécie. Apesar de não ter sido confirmado diretamente, o Freeza também não parece ter gênero. E todos do clã do Freeza, que o Toriyama desenhou, também parecem ser do mesmo gênero. O Freeza, o Rei Code, o irmão dele o Cooler, que aparece no quinto filme, o filho dele o Kuriza, que aparece no Neko Majin, todos desenhados pelo Toriyama, e todos parecem ser do mesmo gênero. Em determinado momento, o Freeza chegou a comentar: somente os pais dele haviam conseguido machucar ele. Em japonês, a palavra para pais não indica nem gênero nem plural. Pode ser pai, mãe, os dois. Mas considerando que depois aparece o Rei Code, vindo junto do Freeza para o planeta Terra, parece que realmente o Freeza só tinha um pai. Ou seja, provavelmente o Freeza também é de uma espécie que se reproduz assexuadamente, que nem o Namekuseidin.
O Majin Buu também, obviamente, não é humano. Ele é ainda mais diferente de um humano do que um Namekusei-jin ou Freeza. Majin significa algo como pessoa mágica. Majin Buu, em essência, é um ser mágico. A lógica mal se aplica ao Majin Buu. O Yakun, um dos subordinados do Babidi, foi chamado pelo Supremo Senhor Kaiô de Maju. Isso se traduz como Fera Mágica. Seria o equivalente mágico de um monstro ou animal. Novamente, simples animais comuns no mundo de Dragon Ball sabem falar. Então não é tão estranho que o Yakun fosse um animal. Contudo, o Yakun também é um alienígena do planeta Nkoko, ou planeta da escuridão. O termo para androides no original em japonês é humanos artificiais, ou Jinzo Ningen. O número 16 e 19 eram totalmente mecânicos, basicamente humanos de mentira. O número 20, que era o próprio Dr. Gero, ainda tinha o cérebro dele conectado a um corpo totalmente mecânico. Já o número 8, número 17 e a número 18 eram totalmente orgânicos. O Dr. Gero modificou os números 17 e 18 a nível celular para que eles pudessem ser absorvidos pelo céu. A única parte mecânica do corpo deles era o dispositivo de autodestruição. E o mais estranho, o céu também foi chamado de humano artificial, Jinzo Ningen. Então parece que o céu também poderia ser considerado um humano. O céu era artificial, já que foi criado pelo Dr. Gero. Imagino que se o céu pode ser considerado humano, é porque ele tem o DNA dos Saiyajins, que como eu já expliquei, eram humanos, era uma raça de humanos. Mas mesmo assim, não acho que o céu seria capaz de se reproduzir com seres humanos. O céu deu à luz a vários céus juniores. Isso lembra muito como os Namekusei-jin se reproduzem. E por fim, temos o caso dos deuses. Como expliquei antes, parece que quando alguém recebe o título de Deus da Terra, ele deixa de ser considerado um humano. Segundo a Daisenshu 4, o mestre Karin e o Sr. Popo não teriam nascido no planeta Terra, eles vieram do outro mundo. No mangá original, não fica claro o que o Sr. Popo é, mas não parece que o Sr. Popo era um ser humano. Quando Goku chega no templo de Kami-sama, o Sr. Popo diz: o Goku foi o único humano que já chegou a pisar lá. Já o mestre Karin, na prática não parece que existe alguma diferença biológica com qualquer terráqueo do tipo animal. Exceto que ele veio do outro mundo, não nasceu na Terra. Falando dos deuses, existem deuses que são escolhidos, mas aqueles que nascem deuses. Aqueles que são de uma espécie divina. O Kami-sama é de cada planeta escolhido que recebe poderes especiais. Até onde sabemos, os Kami-samas anteriores eram seres humanos, antes de serem escolhidos como deuses da Terra. Já os Kaiôs, ou Supremos Senhores Kaiôs, nasceram como deuses, são de uma espécie divina. Apesar de que eles também foram escolhidos para essas posições. O Kibito é da mesma espécie que o Supremo Senhor Kaiô, também seria um deus, mas não é um Supremo Senhor Kaiô, não tem essa posição. Dependendo da fonte, a espécie dos Kaiôs ou dos Supremos Senhores Kaiôs seríamos Shinjin, ou Blind, como foram chamados no Dragon Ball Daima. Mas eu não vou me estender muito sobre essa espécie divina, eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso. Eu só queria deixar claro que os Senhores Kaiôs e os Supremos Senhores Kaiôs não são humanos. E por fim, eu queria citar o caso do Beerus. Até o momento, eu citei só casos que existem no mangá. Mas o Beerus é ao menos um caso interessante, e é um personagem que foi criado pelo Toriyama. Como visto no Dragon Ball Super, os deuses da destruição são escolhidos entre mortais, eles não nascem deuses. Por exemplo, o Popo é um candidato a deus da destruição. O Beerus, antes de se tornar um deus da destruição, é um alienígena, visto que ele não conheceu o planeta Terra. Contudo, não existe nada que indique que o Beerus é biologicamente diferente de qualquer terráqueo do tipo animal. Como explicado antes, em Dragon Ball, existem humanos que vivem em outros planetas. Os Saiyajins eram só uma raça de humanos e viviam no planeta Vegeta. Haviam vários humanos entre os soldados do Freeza. O Beerus provavelmente é só um tipo animal e nasceu em outro planeta. Quando o Beerus apareceu pela primeira vez, ninguém achou estranho ver ele na festa da Bulma. Para os padrões de Dragon Ball, no mundo de Dragon Ball, o Beerus parece um cara normal que você encontra qualquer dia na rua. Contudo, nada indica que o Beerus seja diferente de qualquer terráqueo do tipo animal, que ele seja biologicamente diferente, que ele não possa se reproduzir com seres humanos. Eu gostaria de agradecer ao Hermes do site da Kanzenshu pelas suas traduções do mangá e dos guias de Dragon Ball.
Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.